Fala, noturnos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, esse é o canal do Leitor Noturno e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Enigma do Quarto 622, o novo livro de Joel Dicker, então se liga aí no vídeo. Antes de mais nada, já deixa seu like aqui no vídeo, se inscreva no nosso canal, deixa aqui nos comentários se você conhece já o escritor Joel Dicker, se já leu alguma das obras dele, o que você acha desse cara que pra mim é um dos melhores escritores da atualidade. Quero saber de vocês, o que vocês fariam se vocês fossem se hospedar naquelas viagens assim que são maravilhosas, a viagem da sua vida, você viaja lá para os Alpes suíços, aquelas montanhas maravilhosas cobertas de neve, seu hotel é um dos hotéis mais chiques da região, e aí você chega lá para entrar no seu quarto e você vê os números 620, 621, 621 Plus e 623. Não existe o número 622. E você vê que no seu cartão, lá na sua chave, está escrito também 621 Plus. Você vai ter que entrar no quarto que você consegue deduzir ali que seria, ou que em algum momento da história daquele hotel foi o quarto 622. Você entra, se acomoda, coloca suas malas lá em cima da mesa e depois você sai, mas fica curioso, por que o número 622 não existe naquele hotel? Por que chamam de 621 Plus? E aí você vai falar com o recepcionista e ele te conta que isso é uma história um pouco tenebrosa, que os donos do hotéis não gostam ela seja mencionada, mas que alguém foi assassinado no quarto 622 e para evitar que esse número fosse relembrado muitas vezes, eles trocaram o nome do quarto, o número do quarto, né? E que você agora está hospedado no quarto aonde alguém foi assassinado. O que você faria? Você fugiria do hotel? Você ia deixar para lá todas as suas economias gastas naquela viagem, ia pegar sua mala e voltar para casa, porque vai que você contratou o hotel sem cancelamento grátis, como a Decolar oferece, né? Mas não, o que o Joel, que é o escritor, personagem principal dessa história, faz é investigar o crime por trás do quarto aonde ele está dormindo todas as noites durante esse período. Eu não faria isso, acho que eu ficaria com muito medo, mas ele vai atrás disso, vai atrás dessa história, vai conversar com personalidades ali, com pessoas daquela cidade, para saber se elas lembram do que aconteceu, para saber como as coisas aconteceram, se o culpado foi realmente preso, se descobriram quem foi o culpado por aquele crime, e ele vai investigar isso a fundo, principalmente porque ele quer escrever um livro sobre isso. Todos os livros, para quem já leu Joel Dicker, todos os livros dele são sobre um escritor que quer estar naquela cidade, naquele ambiente, querendo escrever sobre aquilo, ou que ele viveu aquela história e está fazendo ali a sua declaração sobre o que viveu, mas sempre o personagem principal da história é um escritor. Dessa vez eu senti o livro de Joel muito mais pessoal, assim, parece que ele sai do personagem não só pelo personagem principal da história se chamar Joel Dicker, né? Ele coloca o seu nome dentro da história, o personagem principal é como se ele fosse o personagem principal dessa história, mas tem alguns detalhes muito legais. Um deles é que o livro funciona muito como uma homenagem ao editor literário do Joel Dicker, que acabou falecendo em 2018, e ele menciona esse editor que se chama Bernard Defoe muitas vezes no livro, e isso eu achei bem legal, assim, até depois fui procurar, eu liguei as coisas, né, tinha ali o personagem que era Joel Dicker, e aí falava muito do editor que acabou falecendo, e ele passa por alguns problemas, porque essa pessoa é uma pessoa muito próxima dele, uma pessoa que ajudou muito na carreira dele, e eu fui ver se essa pessoa realmente existia, e realmente existiu, realmente faleceu em 2018, então tem ali uma parte da história que é bem fora de um personagem, né, que ele cria a partir da própria vida dele. Isso cria algo muito interessante pro livro, porque se ele está colocando o nome dele no escritor, se ele está falando de uma pessoa que realmente morreu dentro da vida dele, uma pessoa que era importante para a vida dele, e que essas informações são informações verídicas, por que o mistério da morte não é uma informação verídica, né? Então passa um realismo absurdo para a história, assim, né? Tu fica pensando, tá, o que mais que ele está contando aqui que não é ficção? Me conta aí, deixa eu descobrir. E isso foi uma das coisas que eu mais gostei nessa história. Mas o começo do livro foi bem difícil,
difícil para mim. E aqui eu quero fazer um parênteses, que é um bem difícil não por ser ruim, um bem difícil porque eu queria algo mais do livro e ele não estava me entregando. O desenvolvimento dele é bem simples, é um desenvolvimento bem sem investigação, sem sangue, assim, né? Ele vai tentar descobrir quem foi a pessoa que foi assassinada ali, o que essa pessoa, onde ela vivia, como ela vivia, e aí ele descobre que tem uma história de um grande banco suíço por trás desse assassinato, e ele vai começando a contar para ti a história de cada uma das pessoas em volta desse grupo de investimento, e ele não te conta nem quem morreu, nem quem matou, nem como o assassinato aconteceu. Tudo isso vai ficando no mistério ali, vai ficando num limbo, e ele vai contando, muito bem contado, é um livro muito agradável de ler nessa primeira parte, e ele vai te contando essa história aos poucos, sem envolver muito mistério, assim, sem mostrar grandes investigações, só te contando essa história e te deixando cada vez mais ansioso por saber o que realmente aconteceu. O livro tem 500 e poucas páginas e esse desenvolvimento um pouco arrastado vai até ali a página 300. Depois disso, ele te conta quem foi assassinado, como a morte aconteceu, e aí começa uma investigação absurda atrás de quem é o culpado dessa morte, e aí ele vai falando sobre cada um das pessoas que poderiam ter interesse que essa pessoa morresse, mas ele faz isso de um jeito muito leve, muito realista, de um jeito muito como se alguém estivesse contando uma história e que tá querendo esconder algumas coisas dessa história por não achar que seja o momento correto de fazer aquela revelação. Não funciona mal como funciona o livro do nosso último vídeo aqui no canal, que é A Lista de Convidados, da Lucy Foley, que me irritou muito de ela parecer claramente, quando ela vai te contar alguma coisa muito interessante sobre a história, ou sobre o assassinato, ou sobre o crime que ocorreu, ela troca de assunto e vai falar sobre uma coisa banal, assim, só para incomodar, só para esconder aquilo dali do leitor. Joel não faz isso, inclusive essa estrutura, assim, de ter um desenvolvimento bem leve, de ter uma história que é contada com bastante calma, é também algo que acontece em todos os livros dele. Todos os livros dele são construídos assim. Eu já leio Joel Dicker há muito tempo. O primeiro livro que eu li dele foi O Desaparecimento da Stephenie Meyer, e aí depois eu gostei tanto desse livro que eu fui atrás de outras leituras. Inclusive, O Desaparecimento de Stephenie Meyer tem uma série no Globoplay que é bem ruinzinha, mas o livro é muito bom. Depois disso eu fui ler A Verdade sobre o Caso de Harry Creebert. Li também o livro dos Baltimore, que para mim era até agora o melhor livro do Joel, mas O Enigma do Quarto 622 superou ele. E o único livro que eu não li dele se chama Os Últimos Dias dos Nossos Pais, e eu preciso ler esse livro o mais rápido possível. Vou comprar esse livro em algum sebo e preciso encontrar ele, porque realmente o Joel tem a capacidade de escrever livros de mistério, onde ele tem o completo controle do desenvolvimento daquele livro, né? Então ele vai te colocando dentro de um enredo que é um enredo bom, que é um enredo agradável, que qualquer pessoa que pegasse o livro ia adorar a história que ele está te contando, como se fosse uma história de um romance de época ou algo do tipo, e aí ele vai te contando aquilo dali aos poucos, e quando tu já está desistindo de que aquele livro precisa ter um mistério para ser um livro bom, ele vai lá e pum! Te bota o mistério bem na cara, te faz uma revelação extremamente arrasadora, e por mais que você já estivesse esperando por aquela revelação, ele muda completamente o caminho do livro e te coloca num livro que te deixa quase sem fôlego, com tantas investigações e contigo querendo saber quem é o real culpado por aquele assassinato. Esse livro é um livro tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que foi o livro mais vendido na França no ano passado, né? E ele chegou aqui no Brasil pela caixinha da Intrínsecos também no final do ano passado, se não me engano, ele estava na caixinha de dezembro. Eu comprei ele agora no lançamento que ocorreu no começo do mês de março e achei fabuloso, realmente. Passei por todos esses sentimentos, assim, né, que vão indo aos poucos, um pouco de frustração no começo do livro, achei ele um pouquinho chato, porque estava falando de um romance ali, que eu não via motivo para aquilo ali ser falado, mas depois fui me acostumando, gostei da história como ela estava sendo contada, e no final, não no final, mas
Mas depois da primeira metade, no começo da segunda metade do livro, o livro dá essa guinada que é fabulosa, que te deixa sem fôlego, que vai fazer com que tu crie 1000 teorias na tua cabeça para descobrir quem é o assassino deste corpo encontrado no quarto 622 desse hotel luxuoso nos Alpes suíços. Uma das coisas mais legais que aconteceram nesse livro foi que ele vai te falando, depois que ele dá a virada, que ele te conta do assassinato, ele vai te falando das pessoas que ele já tinha te apresentado na primeira metade do livro, e por isso é importante tu conhecer essas pessoas na primeira metade, e aí ele vai falando assim um pouquinho de cada uma delas, vai te contando uma história, como é que eu posso dizer, vai te falando assim, te dando aquela história de novela, assim, quando um personagem vai ser assassinado, todo mundo tem um motivo para matar ele, ninguém sabe onde todos os personagens estavam e tudo mais, então fica todo naquele suspense, assim, ele vai te apresentando isso, depois ele vai te tirando isso também, né? Ele vai dizendo, por que essa pessoa não matou e tudo mais, vai diminuindo os suspeitos. Mas teve uma página do livro que aconteceu uma coisa absurda, assim, comigo, porque eu pensei assim, tipo, me deu um estalo absurdo, assim, tipo, é ela a assassina ou é ele o assassino? Tinha descoberto o nome, sabia direitinho o que tinha acontecido. E quando eu virei a página, fui para a página seguinte, estava dentro dessa, tinha se tornado essa construção deste personagem específico que eu tinha decidido, que era o assassino, ele tinha se tornado ali o foco do livro, tirando completamente a minha teoria de que ele era o assassino. E aí eu fui ver na página anterior, porque eu achei muito curioso essa questão de eu ter pensado nesse personagem, que era um personagem completamente secundário, e aí quando eu virei a página, estava falando justamente sobre o que eu pensei, como se ele conversasse diretamente comigo sobre aquela história. Eu voltei à página anterior, li toda a página anterior novamente, e o nome desse personagem não era mencionado nessa página anterior. E aí eu fui comentar isso com uma pessoa do meio do Bookstagram também, que eu sabia que tinha lido o livro, e ela me disse assim, eu sei exatamente a página que é essa, porque eu senti a mesma coisa, também tive certeza, também fiquei completamente apavorada de eu virar a página e estarem falando sobre aquele personagem que eu tinha suspeitado uma página antes, sendo que uma página antes ele não é nem mencionado. Então eu tô falando isso pra vocês porque justamente para mostrar a qualidade que ele tem de escrita, porque essa é uma construção que vem de páginas anteriores, onde ele mencionou essa pessoa, e aí essa pessoa vai sendo a única que não vai sendo falada, não vai se falando dela sobre o suspeito, e aí ele te dá um ou outro detalhezinho, assim, que te deixa com a pulga atrás da orelha durante o desenvolvimento, para quando tu decidiu que é aquela pessoa, ele te falar sobre ela de maneira completamente inesperada, te deixando com um pensamento de que tu é o novo Sherlock Holmes, mas na verdade ele só te induziu aquele pensamento durante, sei lá, 20 páginas antes, ele vem trabalhando naquilo dali pra tu pensar que ela é aquela pessoa, e depois ele chega e chuta você do cavalo, te derrubando sem nenhum pudor, porque não é quem você está pensando que cometeu o assassinato. Então isso mostra toda a qualidade do Joel Dicker, como ele consegue construir um livro que é calmo. Eu desafio alguém a não gostar do livro de Joel Dicker, porque todas as pessoas gostam. É um livro muito agradável de ler, é um livro que tu vai lendo com calma, tu vai adorando, e aí tu até esquece que existe um assassinato, e quando chega esse assassinato ele te pega de novo, chama a tua atenção, e aí o livro se torna melhor ainda. Então, um livro fabuloso, adorei demais a leitura. Fica a dica para vocês, um dos lançamentos da Intrínseca esse ano, o Enigma do Quarto 622, novo livro do Joel Dicker, e você vai terminar esse livro querendo ler mais coisas do Joel Dicker. Então tem outros 4 livros dele que já foram trazidos aqui pro Brasil, já foram traduzidos e que são fabulosos. Para mim, o melhor dos 4 ainda é o livro dos Baltimore, e agora o Enigma do Quarto 622 passou o livro dos Baltimore entre as minhas preferências, porque foi uma experiência muito legal a leitura, gostei demais. Inclusive no começo tinha comentado lá no Leitor Noturno no Instagram que eu tava achando ele um livro bom, mas que tinha muito romance e tava sendo o pior livro do Joel pra mim, e deu a virada completa, e aí eu achei ele o melhor de todos, porque me tirou daquele sentimento, me surpreendeu muito. A explicação final sobre o caso é fabulosa, você com
com certeza não vai acertar, mas ela é muito realista e eu achei incrível. E depois, quando eu lancei a resenha lá no nosso Instagram, muitas pessoas vieram dizer, tô na página 100 e tô achando o livro um pouco chatinho, tô na página 200 e tô achando o livro um pouco chatinho. Mas fique com esse pensamento. Até a página 300 ele é um livro comum, depois disso ele se torna uma das melhores leituras de 2021 também. Então, e aí depois todas as pessoas que tinham me comentado que estavam achando meio chatinho, voltaram, me chamaram na DM e disseram, realmente tu estava certo, o livro foi incrível, terminei de ler ele e é realmente muito bom. Então você também vai gostar. Fica aí mais uma dica de livro para você e até semana que vem. Boas leituras. Tchau, tchau.